Bom dia pessoal, é isso aí. Hoje vou-vos então dar aqui a opinião do dono da minha Tridente. Fiquem por aí para ver até ao fim. Até já. Pessoal, é isso, vou-vos então hoje, vou-vos aqui dar a minha opinião. Tenho a moto há 8 meses, a moto tem 10 mil km, mais um bocadinho. Vamos já dar uma volta. Antes de dar a volta, quero-vos só mostrar como é que eu fico em cima da moto. Tenho 1,71 m, a moto fica-me aqui ao pé da cintura, como podem ver. Eu vou subir na moto, vocês podem ver que a moto é levezinha, são 174 kg. Se a moto estiver direita, eu consigo praticamente apoiar este pé todo no chão, o outro pé está mais do que em bicos de pé, já está meia planta do pé no chão. Claro que se nós nunca temos os dois pés no chão, se estiver parado num semáforo dá perfeitamente para ter um dos pés no chão. A moto é levezinha, maneável, por isso dá perfeitamente no meio do trânsito, se tiver algum stress, vocês porem logo um pé no chão. De frente, como podem ver, a moto sem descanso, eu quase consigo ter as duas plantas do pé no chão, não estou em bicos de pé, e se nós estivermos parados no trânsito, consigo praticamente pôr assim a moto é levezinha, são 174 kg, 176 kg, por isso esta informação que eu vos quero dar, muitas vezes muita gente pergunta, e é isso, 1,71 m, como podem ver, chego perfeitamente com os pés na moto ao chão. E é isso, vamos então dar uma voltinha e já voltamos. Voltem também, até já. Pois é pessoal, cá estamos então para vos dar aqui a minha opinião, o que é que eu gosto desta moto, o que é que eu não gosto desta moto, para caso vocês estejam interessados em adquirir uma, terem mais algum termo de comparação. Ora, o que me apaixonou nesta moto, à primeira vista, como é óbvio, foi a estética da moto, as linhas, este modelo, do que é o do Slippery Sam. Adoro esta traseira da moto, há quem não goste, eu adoro bastante a traseira estar completamente limpa e a matrícula estar na roda, no pneu de trás, gosto bastante. Não se vê o pneu todo na sua largura, mas eu prefiro assim. Depois este modelo, que é em homenagem ao Slippery Sam, quem não sabe, foi um condutor que fez a ilha da Icelandman TT, ganhou 5 vezes nos anos 70. Tem estas cores do 67, traz de origem esta mica, digamos assim, quick shifter e proteção de cárter, o que é uma mais-valia. Acho que agora, os modelos de 2025 já trazem quick shifter, trazem mica, trazem cárter, mas este não era o modelo do ano passado, 24, não, se os outros modelos não trazia, só este. Ver aqui as minhas lindas paisagens alentejanas. Depois de ter feito o test drive desta moto, a agilidade desta moto e a condução e a manobrabilidade desta moto, tem uma condução fantástica, uma agilidade muito boa. Vocês colocam esta moto em qualquer lado, ela pesa 174 kg, parece que é mais robusta quando vocês montam e não estão a olhar para ela, mas depois de sentarem de cima da moto, é uma moto de fácil condução. A curvar é uma moto brutal, esta moto adora curvar nestas estradas secundárias, é o que ela gosta. Mais conforto, é uma naked esportiva, logo conforto, como podem compreender, não estamos a falar de uma ADV, de uma moto para fazer passeios. No entanto, é uma moto bastante confortável, na minha opinião. Consegue fazer perfeitamente 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, já um bocado a esticar, relativamente confortável. Eu já fiz várias viagens longas, no entanto, cada vez que faço viagens longas, o que eu faço é de hora a hora vou parando para hidratar e para descansar, caso contrário torna-se mais cansativo. Agora, isso também é subjetivo, há pessoas que eu conheço e que seguem alguns grupos e que dizem que a moto, o banco não é confortável, mas isso lá está, depende de cada um.
Viagens, mais uma vez estamos a falar de uma neca desportiva, pá, dá para fazer viagens, já fiz viagens bastante grandes, mais uma vez, epá, em autoestrada até a determinada 140 vocês vão confortável, a partir daí também já vão em excesso de velocidade, deixa de ser tão confortável, mas faz-se bem. Pelas nacionais, que é onde esta moto se sente-se mais à vontade, pá, dá perfeitamente para fazer uma viagem, não tem qualquer tipo de problema. Eu não tenho nem malas atrás, nem aqui no tanque, sei que há. Eu quando vou de viagem ou quando ando sempre mexeu às costas. No entanto, se caso queiram fazer viagens maiores, podem colocar aqui uma mala para o tanque ou de lado para terem, para ser mais confortável, caso queiram. Outra coisa que eu vejo muitas vezes nesta e noutras motas é se esta é uma moto para principiantes ou para quem está a comprar a sua primeira moto. Mais uma vez é relativo. Esta moto é muito fácil de conduzir, acho que é uma moto para quem esteja para a primeira moto e que saiba conduzir, acho que dá perfeitamente. Agora, claro, depende do juízo que as pessoas tenham, porque pá, se enrolarem, quanto mais enrolam o punho, mais a moto anda. A moto não é bruta, ou seja, se vocês enrolarem o punho, é um bocado mais bruta, como é óbvio, rápido, mas não é tão bruta como fosse uma superbike. Agora, lá está, é assim, para a primeira moto, quem não tenha experiência, pá, se tiver cuidado é tranquilo, se não tiver tanto cuidado poderá ser menos tranquilo. Isto é como tudo, quanto mais enrolam o punho aqui do lado direito, mais a moto anda, mais ela vos responde, como é óbvio. O que é que eu vos posso dizer mais? Consumos, mais uma vez, é subjetivo. Se vocês andarem devagar, 100, 120, a moto faz uns consumos, eu não sei se é 4, nunca reparei para isso, porque eu quando comprei esta moto, quando comprei as motas, não comprei motas a olhar para o consumo, até porque se vamos comprar motas só a olhar para os consumos, acho que não tiramos o gozo devido da moto. O que é que eu quero dizer com isto? Só vamos olhar para os consumos. Eu quando compro uma moto é de coração, é de paixão, é aquela que eu gosto. Se tiver 6, 7 consumos, não vou deixar de comprar a moto, porque tenho a noção que quanto mais rápido ando, mais a moto vai gastar. Esta moto, se vocês fizerem 100, 120, de vez em quando 130 para fazer uma ultrapassagem a outra, um depósito cheio que tem 13, 14 litros, acho eu, vai-vos dar para 250, mais coisa, menos coisa. Se vocês esticarem mais um bocadinho ali o punho do lado direito, vai-vos dar para menos. Eu posso dizer que um depósito até entrar na reserva deu-me para 150 km, por isso podem ver a diferença. Enquanto ando uma velocidade mais moderada, faz-me 250, por isso tem aqui um termo de comparação mais ou menos. Outra questão, que é brutal nesta moto, é este motor tricilíndrico que tem um barulho que só vos apetece andar. Eu vou abrir um bocadinho o capacete para vocês verem, terem noção do som. Não sei se deu para terem noção do som, mas este motor tricilíndrico só vos dá a vontade mesmo de vocês acelerarem. É isto que eu gosto, esta moto é uma diversão pegada, vocês sentam-se na moto, só vos dá mesmo vontade para andar, como podem ver. Ela gosta disto, curvas e contracurvas. Como vos disse, esta moto é de uma agilidade brutal. Vocês veem esta moto, vocês metem a moto onde querem. Ora, por último, coisas a apontar à moto, coisas menos boas ou pontos negativos, como queiram dizer.
Pá, não tenho nada a apontar. Aqui a única coisa que poderia apontar e que posso apontar é que o acelerador ao princípio tem um pequeno, não, um delay, faz ali, quando vocês rodam o punho, ele não responde imediato. Do que eu sei é assim todas as Tridentes 660, acho que se mudarem o escape e fizerem uma reprogramação, isso deixa de acontecer. Se não fizerem isso é apenas uma questão de hábito, eu já me habituei, por isso não me incomoda, mas pronto, é um ponto que não quero deixar de frisar, que muita gente fala nisso e se incomoda e que se faz um bocado de confusão. Tirando isso, não tem nada a apontar, a única coisa a apontar é mesmo o vício que é andar nesta moto. Ao fim de 7 meses e sem 10 mil km, posso dizer que não estou nada arrependido. Voltaria a comprar a moto outra vez. Esta moto é, como vos disse, é um prazer pegado. Espero que tenham gostado. Até à próxima.